Operação Lava Jato e o princípio da presunção de inocência. Vamos falar hoje de um dos casos que transformaram a história do direito do Brasil, muito importantes, dessa década, super conturbada que foi 2010 até 2020, tá? Lava Jato, que começou em 2014, num momento de efervescência política enorme, do país, que vai terminar em 2021, certo? Mas que na verdade não terminou, porque ela deixa marcas, ela deixa em institutos jurídicos transformações muito importantes que a gente vai comentar nesse vídeo. Mas a nossa ênfase, nessa gravação vai ser a questão do princípio da presunção de inocência, com a possibilidade de prisão em segunda instância, que foi uma questão muito polêmica, que o STF decidiu em 2016 e que depois voltou atrás em 2018, e eu vou contar para vocês quais são as razões, o que aconteceu, por que isso aconteceu, tá? Então fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Apesar de ser uma questão super polêmica, explosiva até hoje, tá? Mas eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários, se é assim que você faz a leitura também da operação, se existe algum outro fato, que você identifica que pode ter sido interessante para contribuir para essa compreensão mais global e mais cultural, da Operação Lava Jato que aconteceu aqui no Brasil. Fica conosco até o final desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, seus colegas e escreva nos comentários a sua opinião sobre a Operação Lava Jato e o modo como o STF modificou o princípio da presunção de inocência. Talvez, a gente não sabe, não podemos afirmar isso de uma forma categórica, mas modificou esse princípio lá em 2016, talvez para, de certo modo, conectar a nova interpretação da Constituição Federal de acordo com os anseios sociais, de acordo com aquilo que a mídia estava refletindo enquanto opinião pública, de acordo com uma ideia de expectativas da sociedade em relação a uma quebra do paradigma da impunidade no Brasil, tá? Fica com a gente, quero ver a sua opinião. Olá, galera! Nos casos que marcaram a história do direito de hoje, nós vamos falar da Operação Lava Jato, que foi uma operação muito importante na história do direito brasileiro. Essa operação ela ficou muito famosa, todo mundo já ouviu falar disso no Brasil, a Operação Lava Jato, e ao mesmo tempo muito polêmica, porque ela aproveitou de uma polarização, de um momento da história do Brasil em que havia uma série de problemas, uma série de discussões no nível político, e ela foi se desenhando ali como uma operação muito importante e que talvez pela primeira vez na história conseguiu colocar na cadeia importantes empresários, empresários riquíssimos do ramo da construção civil aqui do Brasil e políticos também muito importantes, que historicamente sempre se safaram de alguma forma, da justiça brasileira, tá? E existem três grandes consequências da Operação Lava Jato. Aliás, existem até mais, mas três que eu gostaria de sinalizar aqui, que é uma grande inovação no campo do direito penal, que é os acordos de leniência, a delação premiada, que é um instituto jurídico ainda polêmico hoje em dia, ainda muito controverso, certo? Mas que foi uma contribuição muito interessante assim da Operação Lava Jato, tá? A possibilidade de você reduzir a pena ou garantir algum benefício para um acusado estratégico que possa, divulgar informações que possam levar à prisão de outras pessoas, outros comparsas, membros de uma quadrilha. Então essa forma de delação premiada, ela foi muito útil assim na investigação, certo? Desses crimes que giraram em torno ali da Operação Lava Jato, tá? Outra consequência muito interessante é a questão dos acordos de cooperação entre Polícia Federal, Justiça Federal, o Ministério Público Federal, Nós observamos ali na Operação Lava Jato uma estrutura muito coesa, de organização, de troca de informações, de forças-tarefas, forças-tarefas que foram criadas especificamente para essas finalidades e que elas não são permanentes, elas são provisórias, elas são criadas para um certo objetivo e depois elas são desfeitas. Então, a estrutura do Estado, ela foi organizada de uma forma interessante também para tornar possível, essa Operação Lava Jato, tá? Só que a Lava Jato, claro, ela começou muito antes, assim, de 2014, quando ela foi oficialmente iniciada, com as investigações e outras questões, tá? A gente diz que ela começou antes porque antes da operação, a Justiça Federal, especialmente o TRF4, ele fez um programa de treinamento, dos juízes,
para atuar em tipos de trabalhos como esse de corrupção. Então a gente tem um trabalho muito forte, assim, um investimento muito alto também, né, por parte do Estado, tá, para transformar assim, né, recursos humanos em pessoas capacitadas para lidar bem, né, para pensar estrategicamente essas questões ligadas à corrupção do Estado, crime organizado e essas questões, enfim, né, que vão girar em torno da Operação Lava Jato, tá? 2014 é o marco inicial e é interessante ter presente que 2014 é um momento da história do Brasil que está marcado por uma certa insatisfação generalizada. Não sei se vocês lembram, mas os protestos de junho, né, ou as jornadas de junho, como ficaram conhecidas, as famosas jornadas de junho, elas começaram em 2013, certo? Então em 2013 a gente teve, digamos assim, uma efervescência, né, de insatisfação da população brasileira que foi para as ruas em praticamente todas as capitais do Brasil, né, muitas pessoas, uma grande quantidade de pessoas indo na Avenida Paulista em São Paulo, indo na Copacabana no Rio de Janeiro, na Praça da Sete em Belo Horizonte e assim por todas as capitais e também cidades do interior, né? E que inicialmente começou com aquele protesto contra o aumento, né, da passagem de ônibus lá em São Paulo, mas de repente esse movimento ele atingiu proporções inimagináveis, né? Então existiam pessoas protestando por várias coisas. Qualquer pessoa, né, que estivesse descontente com alguma coisa do governo em suas diversas esferas podia participar e era convidado, né, a participar desses protestos que começaram lá em junho de 2013. Em 2014 temos a Copa do Mundo e esses protestos se tornam muito mais, digamos assim, evidentes para o mundo todo, né? Porque a gente vai ter aquele problema dos estádios e a FIFA proibindo essas manifestações próximas dos estádios, se torna um momento de uma efervescência política muito interessante assim para o Brasil. E aí a Lava Jato vem como uma proposta de combate à corrupção, tá? E ela começa inicialmente descobrindo essa quadrilha que existia entre grandes empreiteiros aqui no Brasil, né? A operação, em linhas muito gerais, ela funcionava assim, ó, a Petrobras, que é uma das maiores empresas, né, do ramo de petróleo do Brasil, ela fazia contratos de contratação de serviços, tá, bilionários, né, são contratos com valores muito expressivos, tá, e havia ali um certo acordo envolvendo políticos, inclusive, envolvendo a alta direção da Petrobras, de que 1% do valor desses contratos ia ser revertido como propina, tá, para essas pessoas envolvidas, né, nessas contratações, tá? Do ponto de vista das empreiteiras, que eram as contratadas para fazer esses serviços da Petrobras, havia um cartel, era um acordo em que essas empresas elas até revezavam quem que ia ganhar a próxima licitação, sabe? Então tinha uma espécie de escalonamento, uma ordem, um agendamento, né? Em que todo o processo de licitação ele era combinado. Então eles pensavam assim, hoje é a Odebrecht que vai ganhar, esse contrato vai ser a Odebrecht. O próximo contrato vai ser a OME, vai ser a outra. O próximo contrato vai ser a outra empresa. Então, uma coisa de formação de cartel mesmo, tá? Mas dificílimo de provar isso, né? Tanto que a prova, né, dessas questões começaram a aparecer justamente com as delações premiadas, tá? E aí envolvendo políticos de alto escalão, né, alta direção também da Petrobras, foi um momento assim muito triste, né, de muita revolta por parte da população brasileira em relação ao modo, né, como o governo estava passando a perna, né, em todos os seus cidadãos, em toda a população com essa prática corrupta, né, envolvendo a Petrobras e grandes empreiteiras, tá? Mas eu quero, no vídeo de hoje, falar especificamente sobre uma transformação muito importante da Operação Lava Jato, que foi no princípio da presunção de inocência, tá? Esse que é o foco que eu quero dar para o nosso diálogo de hoje sobre os casos que mudaram a história do direito, certo? Presunção de inocência, pessoal. A nossa Constituição Federal diz que ninguém pode ser considerado culpado senão depois do trânsito em julgado de um processo, certo? Isso é curioso porque as demais legislações ao redor do mundo, elas não falam em trânsito em julgado. Elas falam que todo mundo é considerado culpado até a prova legal da culpa. Não fala trânsito em julgado, certo?
Então temos um detalhe interessante na nossa Constituição Federal. Ela tem uma garantia mais poderosa, mais potente, mais abrangente da presunção de inocência. Não podemos afirmar se isso tem relação ou não com a pretensão, né, de punir políticos de alto escalão, tá? Mas a hipótese é que isso faz parte, digamos assim, daquele contexto social da época, né, de uma busca pela punição desses grandes empresários envolvidos na corrupção com a Petrobras e a punição também dos políticos, né, dessa elite política também envolvidos nesses esquemas de corrupção. O fato é que havia um clamor popular na época tão forte, mas tão forte por parte da população, tá, que parece que esse clamor ele produziu uma certa, vou dizer assim, um certo estímulo para o nosso Supremo Tribunal Federal provocar uma pequena, mas profunda transformação na interpretação da presunção de inocência no Brasil. Não podemos afirmar se tem ou não relação com a Lava Jato, mas o fato é que em 2016 o Supremo Tribunal Federal mudou o conceito de presunção de inocência aqui no Brasil. A presunção de inocência na Constituição Federal ela é entendida como uma presunção de inocência que deve durar até o trânsito em julgado do processo, tá? Diferente de outros países, diferente também da Declaração Universal de Direitos Humanos, do Pacto de São José da Costa Rica e outros documentos internacionais que prevêem que a presunção de inocência ela é uma garantia que dura até a prova legal da inocência ou da culpa, tá? Então a pessoa se presume inocente até que tem uma prova da culpa nos outros países, mas na nossa Constituição Federal é diferente. A nossa Constituição diz que presume-se inocente a pessoa até o trânsito julgado, certo? Então vem a questão, imagine uma pessoa que é condenada a cumprir prisão em primeira instância, aí ela entra com recurso para o Tribunal do Estado, tá? Aí, nesse recurso, o tribunal confirma aquela sentença e diz, ó, tu é realmente culpado, certo? Só que ainda tem a possibilidade de fazer recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF, tá? Então veja como o nosso sistema de processos ele é bem generoso, né? Tu tem muitas possibilidades recursais. E esse tempo todo de tramitação desses vários recursos, turma, pode acarretar a prescrição, certo? E a prescrição significa a perda do direito de Estado de punir a pessoa. Então a pessoa às vezes ela cumpriu um pouquinho de pena ali por uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, certo? Mas ela depois ela tem que ser solta, né? Porque o Estado não tem mais o direito, em razão da passagem, né, desse tempo enorme, de continuar com essa persecução criminal, tá? E a Operação Lava Jato estava ali. Pessoas de alto escalão, né, do governo, da Câmara dos Deputados, pessoas de alto escalão da Petrobras envolvidas e pessoas muito bem assessoradas juridicamente que poderiam, né, usar dos seus recursos ali para ficar muito tempo ali recorrendo e, portanto, aquela sensação de impunidade que a população brasileira poderia naquela época, né, não tolerar, tá? O que o Supremo Tribunal fez, pessoal? Eles mudaram o entendimento. Eles usaram, né, de uma argumentação bem sofisticada, diga-se de passagem, tá? Teorias da argumentação, alguns ministros usaram alguns outros esquemas conceituais para tentar diferenciar a própria noção do que é presunção de inocência e trânsito em julgado do processo, né? Tentar dissociar essas questões como ocorre em outros países do mundo, tá? Então é interessante pensar que, por exemplo, vou destacar aqui o voto do Luiz Roberto Barroso, tá? Que é um dos votos que a gente chama atenção porque ele é interessante, ele é diferente, certo? Luiz Roberto Barroso utilizou a teoria do Robert Alex, ele fez uma ponderação. Ele primeiro chamou o princípio da presunção de inocência de princípio, e nessa teoria do Robert Alex, princípio não é mais uma cláusula pétrea, não é um princípio absoluto, tá? Quando tu fala em princípio na teoria do Robert Alex, você está falando em mandado de otimização, você está falando em um objetivo a ser alcançado na melhor medida possível, certo? Então, ele fez uma ponderação entre o princípio da presunção de inocência, de um lado, e um princípio que não tem exatamente uma previsão legal, mas ele de certo modo ele simboliza um conjunto de outros princípios, tá? Que é o interesse do Estado na punição, o interesse da sociedade, né, na eficácia da legislação penal, tá? Uma ideia assim, certo? E naquele momento histórico, né, o peso, né,
na mídia, na sociedade, dessa eficácia da punição do Estado aos culpados era muito maior, né, do que a presunção de inocência, certo? Mas o argumento não é tão simples assim. Existe uma doutrina anterior ainda do Gilmar Mendes que já levantava essa hipótese, né, ou já sinalizava esse argumento que o Luiz Roberto Barroso vai utilizar no seu voto, que é aquela ideia, quando a gente concebe um princípio como mandado de otimização, tá, de que no início do processo a presunção de inocência é maior, porque ali tu não tem muito contraditório, tu não teve muitas oportunidades de defesa, então a gente pode presumir a inocência de uma forma mais forte, né, no início do processo. E na medida que esse processo vai galgando condenações, certo? Com oportunidades de defesa, com ouvido de testemunhas, etc., aquela presunção que no início tinha um grau muito maior, ela vai diminuindo o seu grau, tá? E essa noção de grau é típica da teoria do Robert Alex, né? Quando tem o princípio como uma graduação, certo? Não é princípio como fundamento, é um princípio como um objetivo, e por isso ele pode ser gradualizado, tá? Então veja como faz sentido nessa teoria, né? Tu tem no início do processo uma presunção maior de inocência e na medida em que vai galgando condenações, a sua presunção de inocência vai diminuindo, tá? Então é mais ou menos por ali que foi o argumento, né, do ministro Luiz Roberto Barroso, mas ele fez uma análise também pragmática, que é interessante, né, que é o problema da impunidade no Brasil, certo? Ele fez uma análise argumentando, né, que a prisão ela não está condicionada ao trânsito julgado, e sim à prova da culpabilidade, como é o caso, né, dos outros países. Bateu na questão que isso se trata de uma questão de ordem pública, evitar a protelação de recursos, certo? Seria uma estratégia de evitar recursos protelatórios para o STF, para o STJ. E um outro argumento muito interessante, muito perspicaz que ele usou na época, né, é que do jeito que estavam as coisas lá em 2016, né, com esses recursos que não, com a impossibilidade da prisão em segunda instância, né, enquanto pendente recurso especial e extraordinário, era o problema da seletividade da justiça penal no Brasil. Porque as pessoas que tinham bons advogados, as pessoas que tinham dinheiro, né, para pagar bons advogados, conseguiam segurar o processo por anos, né, até prescrever. E as pessoas mais pobres, que não tinham acesso, né, a esses advogados, certo? Tinham ali uma condenação mais rápida e assim por diante, tá? Então ele fez uma argumentação também pragmática, assim, que foi interessante também naquela época, tá? E a ideia do Luiz Roberto Barroso era justamente quebrar o paradigma da impunidade, né, que existia no Brasil naquela época. Tudo a ver com o momento, né? Tudo a ver com aquela situação histórica, né, que o Brasil vivia na época, com a descoberta, né, e escutas telefônicas sendo divulgadas, né, na televisão, no rádio, na internet, a capa da revista Veja, a capa da revista Isto É, demonstrando, né, essas delações premiadas, o envolvimento, né, de pessoas do alto escalão do governo em todas essas operações criminosas, né, de corrupção, de desvio de bilhões assim, de reais dos cofres públicos, tá? De uma coisa que entristeceu e também não só entristeceu, mas deixou a população muito revoltada, assim, foi tipo um ato de traição, né? Foi uma perda de confiança enorme, assim, nas instituições do Estado. E de certo modo, o STF nesse momento ele estava, digamos assim, sensível, né, a essa ideia de quebrar esse paradigma da impunidade, de retomar esse esforço de valorização, né, da força das instituições do Estado no combate à corrupção e assim por diante, tá? Muito bem. Foi um voto assim muito sofisticado do ponto de vista das teorias da argumentação jurídica, tá? Que a gente até destaca assim, né, na época foi uma coisa assim bem interessante, tá? Mas tem um problema ali, tem um problema. Quando tu trata a presunção de inocência como princípio, você está criando uma situação meio estranha assim para quem é da área, tá? Porque presunção de inocência não é uma questão que você pode estar mais ou menos inocente ou mais ou menos culpado, né? Presunção de inocência, ou você é inocente ou você é culpado, ou você se presume inocente ou você se presume culpado, certo? Não existe uma pessoa mais ou menos inocente. Então, conceitualmente, a presunção de inocência não seria um princípio constitucional, seria uma regra constitucional. E sendo uma regra constitucional, tu não pode ponderar. A regra não é questão de ponderação, tá?
tu só pondera princípios, regra é uma questão de tudo ou nada, certo? Então não seria o caso, tecnicamente, de uma ponderação. Mas aquele momento histórico, né, a ideia passou, assim, né, e foi, digamos assim, houve um esforço, né, da doutrina também, de tentar entender isso com bons olhos, né, naquela época. Então, no fim, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu que a possibilidade de mandar para a cadeia um réu ainda pendente de recurso especial extraordinário, mas com um acórdão que confirma a sentença condenatória em segunda instância, tá? Não viola o núcleo essencial da presunção de inocência em razão dessa relação de precedência condicionada, né, que se faz através da ponderação, tá? Um voto divergente foi da Rosa Weber, tá? A Rosa Weber, ela tem uma postura mais de entender, assim, de manter a coerência, né, com os precedentes do STF, tá? E ela decidiu, então, que não haveria uma razão, ainda assim, forte o suficiente para modificar essa interpretação histórica, né, do STF, de que não pode haver uma prisão em segunda instância, certo? Enquanto ainda pendente o recurso especial e o extraordinário. E ela levantou uma situação que é bem interessante, tá? Que é uma inversão nessa lógica, certo? Porque a ideia é que você presume a pessoa inocente, mas você pode manter a pessoa na cadeia se houver as hipóteses previstas para uma prisão preventiva ou uma prisão cautelar. Então tu não pode pensar assim, tipo, teve a segunda instância, automaticamente já expede o mandado de prisão da pessoa, entende? Não, a ideia é que o Ministério Público tem que provar que aquela pessoa precisa estar ou continuar na cadeia se presentes as hipóteses ali para uma prisão cautelar, certo? Já o Luiz Fux foi direto para a opinião pública. Nossa, ele falou em expectativas sociais, que o momento era outro, né? Ele faz uma referência direta, assim, à ideia da inocência até prova da culpa, né? E não até o trânsito julgado, que é uma sistemática que não existe no Brasil, mas que pode ser encontrada em outros lugares do mundo, tá? Mas ele enfatizou muito a questão da ressonância social e da necessidade do STF, de certo modo, se sensibilizar, né, com aquela opinião pública da época, tá? Ele chega a falar até em sentimento constitucional, olha só. Já a Carmen Lúcia, ela procurou também distinguir a prova da culpa do trânsito em julgado, que é essa perspectiva internacional, né, que nós falamos, mas que ela viola o texto da nossa Constituição Federal. A nossa Constituição é muito clara, né? Presunção de inocência até o trânsito julgado e não até a prova da culpa. Gilmar Mendes fez um voto bem sofisticado, certo? Ele fez uma análise até sociológica também, pragmática, né, do problema da impunidade no Brasil, certo? E aí ele apresenta uma hipótese que ele já tinha escrito sobre isso antes, né, que foi inclusive referência no voto do Luiz Roberto Barroso, tá? Que é aquela ideia que vem da teoria do Robert Alex, né, de uma graduação dentro do processo, tá? Que é uma noção ligada ao conceito de princípio como objetivo a ser alcançado na melhor medida possível, né? O princípio como um tipo de direito que admite uma certa graduação no seu cumprimento. Ele destacou também um problema que existe na realidade brasileira, tá? De um excesso de prisões provisórias. E justamente porque não há uma prisão depois definitiva, né? Então parece que no Brasil há uma inversão. Existe um exagero na prisão provisória, tá? Tem estatísticas que mostram, tipo 40% da população da penitenciária está lá preso preventivamente, né, ou provisoriamente, certo? E é justamente porque parece que o nosso processo não consegue prender no final, né? Ele não consegue concluir o seu objetivo, né, que é a punição e a ressocialização dos detentos. Já o ministro Marco Aurélio divergiu dos seus colegas ministros. Marco Aurélio foi muito enfático de que, por mais que haja um clamor público, por mais que haja um certo sentimento nacional, né, de inverter, de quebrar esse paradigma da impunidade, a norma constitucional ela é muito rigorosa em afirmar que existe presunção de inocência até o trânsito julgado e que não se deve praticar uma inversão de valores, porque se for o caso de manter a pessoa presa, então existe essa possibilidade, certo? O que não se pode admitir é que a pessoa, quando tem a condenação em segunda instância, já sai o mandado de prisão automático assim, para aquela pessoa. Não, na verdade é o contrário. A pessoa, até ali, ela continua sendo presumida culpada enquanto não terminar o processo. Mas se o Ministério Público quiser manter a pessoa presa ou quiser prender a pessoa, é o Ministério Público que tem que provar que existem razões ali que justificam
uma prisão cautelar ou alguma medida preventiva, tá? De qualquer forma. Um voto numa visão mais comprometida, assim, né? Com a norma constitucional. Celso de Mello fez um voto também de uma erudição incrível. Celso de Mello também foi contra essa possibilidade nova, né? Essa possível transformação na jurisprudência de ser possível, tecnicamente, a prisão em segunda instância, tá? Celso de Mello fez toda uma digressão histórica mostrando a origem, as motivações históricas, né, da presunção de inocência, e ele concluiu que já acabou o tempo de que a pessoa se presume culpada e é ela que tem que provar cautelarmente, né, que ela é inocente. Não, a ideia agora é outra. A ideia agora é que a pessoa ela é presumida culpada, aliás, presumida inocente até o trânsito julgado. E é o Ministério Público que tem que provar que ela é culpada se quer, né, justificar uma prisão cautelar ou uma prisão preventiva, tá? De alguma forma, certo? Então um voto assim, ó, belíssimo, né, do Celso de Mello, que mostra realmente uma erudição, uma compreensão histórica e cultural do direito muito interessante que vale a pena, né, ler. Então o caso ficou controverso lá no STF, mas a maioria votou então pela possibilidade da prisão em segunda instância, tá? Por uma argumentação que a gente percebe assim muito, digamos assim, sensível, né, aos anseios sociais da época, tá? E uma coisa que chama a nossa atenção é que justamente no auge da Operação Lava Jato, tá? Dessa operação que estava em todos os jornais, toda semana se falava disso, né? Os exemplos que os ministros davam eram exemplos que não eram da Operação Lava Jato, tá? Eram casos, digamos assim, pontuais, né, de crimes violentos, de assassinatos, de crimes ligados a outras questões. Parecia que havia um certo esforço de não polemizar a questão, evitando uma referência, né, à Lava Jato. E a questão que fica no ar é, será que eles estavam pensando, né, na Lava Jato e nos futuros acusados, né, que estavam entrando ali, indiciados e na fase de primeira e segunda instância, tá? Ou se realmente foi uma mudança de jurisprudência pensada assim, com uma certa abstração, né? A venda nos olhos da justiça, né, em relação a esses poderosos assim, que poderiam se safar, né, se não fosse feita essa mudança na jurisprudência do STF. Qual foi o resultado prático, né, dessa mudança super importante no conceito de presunção de inocência no Brasil? O resultado foi que, a partir de um acórdão de segunda instância confirmando uma sentença condenatória, já expedia automaticamente o mandado de prisão, certo? Essa que foi a consequência. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Lula, né? Atual presidente Lula, na época, aconteceu isso. Ele foi julgado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, o TRF da 4ª Região confirmou essa sentença em primeiro grau e depois que confirmou essa sentença, automaticamente expediu o mandado de prisão, tá? Para a prisão lá no prédio da Polícia Federal no Paraná, certo? A prisão de Lula aconteceu em 2018. Só que depois o STF voltou atrás, tá? Ele voltou atrás porque ele percebeu que na prática aconteceu uma certa distorção assim do que ele tinha pensado na ocasião. Em 2018, o STF vai decidir pela constitucionalidade em abstrato de um artigo lá do Código de Processo Penal, e aí ele vai retomar essa questão da prisão em segunda instância. E nessa segunda oportunidade, não vou entrar aqui o que cada ministro votou, tá? Porque a gente não vai ter tempo nesse vídeo. Mas por, assim, maioria, né, dos votos, tá? O STF voltou atrás, inclusive ministros que tinham votado favoráveis, né, à prisão em segunda instância, eles vão rever esse entendimento e vão, a partir de 2018, então, outubro de 2018, certo, publicar um novo precedente jurisprudencial do STF, dizendo então que se aplica realmente a literalidade da presunção de inocência do Brasil, que não vai até a prova da culpa, vai até o trânsito julgado do processo, tá? Qual que foi a transformação que aconteceu aqui, pessoal? A transformação ela é muito importante, porque repara, na lógica do precedente de 2016, a ideia era a seguinte: com um acórdão confirmando uma sentença condenatória de primeiro grau,
automaticamente já é expedido o mandado de prisão. E aí é o réu que tem que correr atrás, entrar com habeas corpus, entrar com pedido de cautelar, algum tipo de recurso, para provar a sua inocência e aí conseguir responder o processo em liberdade com recurso especial e extraordinário, tá? Ou seja, o Estado ele colocava na responsabilidade do réu, do indiciado, do acusado, né, a obrigação de provar a sua culpa, provar a sua inocência para continuar a responder o processo em liberdade. E agora, com esse retorno a uma presunção de inocência mais forte, né, de 2018, certo? O STF assume, não de forma unânime, mas pela maioria, tá? De que não é o réu que tem que provar a sua inocência para continuar a responder o processo em liberdade. Na verdade, é o Ministério Público que, se ele demonstrar que existem as razões para uma prisão cautelar, preventiva, provisória, aí ele vai demonstrar isso, vai pedir isso, né, para as instâncias superiores para justificar então a manutenção, né, ou uma prisão preventiva ou provisória ou cautelar, né, conforme o caso de um acusado, tá? Então essa que é a mudança, né, no entendimento jurisprudencial que foi muito importante ali em 2018 e que, coincidência ou não, tá, é o momento em que Lula sai da prisão, certo? Lula sai da prisão nesse momento justamente porque tu tem essa nova orientação jurisprudencial que não justifica mais uma prisão automática, tá, dos acusados enquanto ainda pendente recurso especial ou extraordinário. Operação Lava Jato, uma operação muito polêmica, cuja história, né, vai se escrever no futuro. Dependendo de quem estiver no poder no futuro, nós vamos ver ali uma conotação diferente, né? Se esse modo, né, de entender a presunção de inocência e tantas outras questões, digamos assim, inovadoras, né, e inusitadas que foram praticadas no âmbito do processo penal, elas poderão ser confirmadas, né, como atos de coragem ou um certo exagero, né, em relação aos direitos fundamentais. O que você acha? Escreva nos comentários, né? Compartilhe a sua opinião conosco, né? Se a Lava Jato ela foi realmente um processo interessante assim para a cultura jurídica, né? Ou se foi um momento da história em que se comprometeram alguns direitos fundamentais, enfim, né? Quero ouvir a opinião de vocês sobre isso.